Irmãos, o que faremos? O que nós devemos fazer diante de tal discurso? E aí, Pedro, mais uma vez, toma a palavra e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E a Bíblia diz que com muitas outras palavras eles davam testemunho e exortava aquela multidão, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Em outra tradução está dizendo: convertei-vos dessa geração perversa. E a Bíblia diz que muitas pessoas de bom grado recebiam essa palavra. E conforme eles iam recebendo essa palavra, a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E essas quase 3.000 almas que se agregaram chegam nesse ponto que nós lemos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E aí depois vai dizer que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. No entanto, eu quero só chamar um pouquinho a atenção dos irmãos para alguns detalhes dessa palavra, porque a Bíblia diz que eles eram agregados e perseveravam. A minha pergunta nesses últimos dias tem sido: por que se agrega, mas não se persevera? Nós temos uma porta de entrada assim e uma porta de saída 3 vezes maior. Por que as pessoas não perseveram mais? Por que o escape é muito grande? E aí nós poderíamos arrumar todas as explicações, mas eu quero, talvez nessa manhã, trazer algumas coisas aqui para nós, dentro dessa perseverança, que possa nos ajudar um pouquinho. Eu sempre falo para os irmãos sobre o Evangelho, sobre a doutrina, sobre o conselho, sobre como nós recebemos, claro que eu estou usando a Bíblia, como nós recebemos o Evangelho, como nós caminhamos nele. Hoje eu vou falar isso de novo, E eu me questionava essa semana sobre esse perseverar na doutrina dos apóstolos. Então eu vou falar aqui bem metodicamente hoje, bem didaticamente para nós entendermos, mas que é algo que é de suma importância para a igreja, porque nós precisamos identificar algumas coisas que fazem a igreja permanecer nos passos de Jesus. Eles perseveraram e perseveravam na doutrina. Doutrina aqui é disciplina, é ensinamento, é doutrinar alguém, é discipular alguém. Nós não podemos ter a perseverança dentro da igreja se a igreja só ganhar almas para Jesus e não houver a disciplina, a doutrina, o ensinamento, o discipulado. Porque existe um grande problema na igreja hoje com a questão do receber. Então nós recebemos e aí recebemos. E aí 100 aceitaram Jesus, ergueram as mãos e vieram para frente. Foi lindo, pastor. Mas essas pessoas não são acompanhadas. A igreja em si não está preparada para discipular. Porque essa é uma obrigação do pastor. Certo? Não, a igreja tem que estar preparada para não só o pastor, mas toda a igreja trabalhar no discipulado de pessoas. Essa palavra nós podemos achar lá em Atos. É interessante como Paulo fala aqui da doutrina, lá em Atos 20. Se você quiser acompanhar,
Atos 20, dos versículos 18 a 21, quando Paulo chama os líderes da região de Éfeso, e ele começa a falar com eles, ele fala, a Bíblia diz assim, e logo que esses líderes, logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, eu quero que você preste atenção nesses detalhes dessa palavra, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Atos 20, versículos 18 ao 21. Vocês bem sabem, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. É a igreja preparada para dar testemunho. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala de portar-nos varonilmente. Se eu não me engano foi Paulo ou Pedro que fala sobre nos portar como varões de Deus, como mulheres de Deus. A forma como caminhamos, a forma como andamos, a forma como falamos, a forma como nos comportamos. Ele está falando aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei entre vós. Vocês sabem como eu me comportei. E aí, ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade. Irmãos, nós não temos tempo hábil para discorrer sobre tudo isso aqui. Mas servir ao Senhor com toda a humildade, é nós servirmos ao Senhor por nós mesmos, sem olhar quem é o outro, sem olhar quem é o A, quem é o B. Eu falei aqui alguns dias atrás que quando Estevão, em Atos 6, foi separado a diácono, e depois lá um pouquinho adiante, ele é apedrejado, e quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que o rosto dele se torna na semelhança de um anjo. Você não vai ver alguém, porque ele começa a se despontar como um evangelista da palavra de Deus. Você não vai ver alguém tentando matar o ministério do diácono Estevão, porque ele se despontou como um evangelista. Você não vai ver alguém tentando dizer assim, se coloca na sua posição aí, fica ali na porta da igreja, ou então vai servir ceia, ou vai recolher oferta. Vai limpar os bancos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. A igreja não tinha esse tipo de ciumeira, havia uma humildade na igreja, ninguém estava preocupado com si próprio, todos estavam preocupados com a palavra de Deus que deveria ser pregada. Paulo fala, olha, eu me portei entre vós servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas, com muitas tentações, irmãos. Servir a Deus, o próprio Paulo fala a Timóteo que qualquer pessoa que quiser servir a Deus com integridade sofrerá, padecerá perseguições. Isso me incomoda um pouco porque nós vivemos numa era de uma igreja acomodada. E eu não estou dizendo que a gente tem que forçar a perseguição. Mas se nada está acontecendo, se está tudo bem, e eu não sou um pregador de desgraça também. Mas eu acho que se a nossa vida nada acontece, a gente vive a vida inteira numa boa dentro da igreja, é porque você e eu não estamos incomodando o inferno. É porque eu e você não estamos fazendo nada que incomode Satanás. O bicho passa do nosso lado e está tudo bem. Ele não sente nada, ele não sente um arrepio quando passa do seu lado. A igreja moderna está sim acomodada, não tem lágrimas, não tem tentações. Tiago fala assim, olha, vocês têm que se prostrar, sentir as vossas misérias, vocês têm que chorar na presença do Senhor. Dá a impressão que a igreja do século 21 não tem pecado. A igreja do século 21 não precisa de poder, afinal de contas, nós vivemos num país livre, pastor. Quarta-feira eu estava numa reunião, acho que eu comentei aqui, e as pessoas falando de voto, que isso, e tiveram duas coisas aí que foram aprovadas que
foge até o senso comum, né? Eu não vou nem falar de política, mas na votação de terça-feira, 2 projetos aí foram aprovados, 2 leis aprovadas, que é um absurdo para qualquer pessoa normal. Diga lá para a igreja. E alguém falando, não, porque isso, as coisas estão invertidas. E eu disse, não tem nada invertido. É a igreja que não vai votar. Os ativistas votam, vão em peso lá votar. Mas a igreja não vota. Está na mão de Deus. Aí um pastor disse assim para mim, sabe o que é, pastor? Eles têm medo de se expor e sofrer perseguição. Eu disse, mas esse medo de se expor e sofrer perseguição vai trazer para eles perseguição. Porque quando o seu filho estiver no banheiro aqui, ou a sua filha, e um marmanjo entrar no banheiro com ela, você não vai poder falar nada. Porque o crente não foi lá votar. E os banheiros agora, de vez, se tornaram transgender. É mole um negócio desse ou você quer mais? Não tem mais nenhum tipo de dor pelo fato do mundo estar atolado nisso. Aí sabe o que a igreja vai ter que fazer? Gastar muito dinheiro. Porque nós vamos ter que fazer tudo banheiro individual. Para uma pessoa entrar e trancar a porta. Porque a lei é para todos. Quando a sua filha, o seu filho estiver lá na escola, e uma outra pessoa do outro sexo entrar junto, você não pode reclamar, porque você poderia ir votar e não foi. Para aqueles que podem. A igreja não quer sofrer perseguição de se expor, mas o fato de não ir se expor vai trazer perseguição. E aí vai ter crente chorando na cadeia, chorando com os processos, porque não acordaram quando era tempo. Tem que ter lágrima, tem que ter busca. Nós precisamos buscar mais a Deus. E aí ele diz assim, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Nós estamos sofrendo ciladas o tempo todo e não acordamos. E eu estou falando só daqui. Se nós formos falar do plano ou do cenário mundial, como foi falado aqui hoje pelo irmão Orlando, o negócio é muito grave e a igreja está parada. Nós não pensamos mais, porque política é coisa do demônio. E nós não fazemos nem a nossa parte de cidadão, quanto mais de cristão. Né? Então, ele continua, como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui que ele pregou o que tinha que ser pregado. Que ele falou, ele ensinou o que tinha que ser ensinado. Nós estamos falando aqui de doutrina. Aí, no versículo 27, ele vem e diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu não preguei só cura. Eu não preguei só o batismo com o Espírito Santo. Eu não preguei só caminhar em santidade. Eu não preguei só prosperidade. Eu preguei tudo. Todo o conselho. Porque nós tomamos partes. Não, pastor, se a gente pregar só aquilo ali assim, de andar com caráter diante de Deus, tá bom. Não, se a gente pregar só cura, a igreja enche. Não, se a gente pregar só isso, nada disso. Aí a Bíblia é completa. A Bíblia prega prosperidade, a Bíblia prega cura, a Bíblia prega os dons do Espírito Santo, a Bíblia prega o caráter cristão, a Bíblia prega tudo e nós ficamos escolhendo o que pregar. Ele disse, eu anunciei todo o conselho. Ele fala ainda em Coríntios, 1 Coríntios 2:15, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Eu preguei, eu ensinei, eu falei, mas não foi o que eu queria falar, não foi o que eu sabia, não foi o que eu pensava, porque como formação ele era filósofo, não foi nada disso, eu não filosofei aqui para vocês, mas eu falei todo o conselho de Deus. Eu vim em demonstração de poder e do Espírito. A minha palavra não foi minha, a minha palavra veio do céu para vocês. Nós precisamos, como igreja, urgentemente mudar a nossa forma, ou não diria nem mudar, mas eu diria acrescentar a nossa pregação à doutrina por completo. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pregar o conselho todo de Deus, não só na forma como pregamos, e eu sempre digo isso aqui, porque pregar falando é uma coisa, pregar vivendo é outra. Conversávamos ainda sobre o porquê do grande escape, não é? O porquê da grande debandada. É porque talvez a vida não se alinhe com a pregação. Eu prego uma coisa, mas vivo outra. Mas nós estamos em família aqui, talvez eu nem vou postar esse vídeo aí. Eu só quero que você entenda. Esse negócio é sério. Nós estamos acostumados com as nossas falhas. Algumas das nossas falhas não são mais falhas para nós. Algumas das nossas mancadas espirituais não são mais mancadas espirituais. Algumas das nossas carnalidades, algumas das nossas infantilidades, alguns dos nossos vícios, hábitos, não representam mais nenhum perigo para a nossa salvação. Nós estamos tão adaptados com eles que está tudo bem, a nossa vida é assim. Eu não sei se você entende isso. Porque alguns de nós não dá mais o devido valor para coisas simples e pequenas, erradas que fazemos, que se tornaram costumes e hábitos. E costumes e hábitos errados continuam sendo pecado e vão nos levar para o inferno. Sem julgar você. Porque quem diz quem vai para o céu e quem vai para o inferno é Deus. Mas eu quero que você entenda que existem coisas na nossa vida que fogem da palavra de Deus e nós não estamos caindo, não estamos processando, a ficha não está caindo. Alguns detalhezinhos da sua vida que podem fazer a diferença no dia que Jesus vier ter um encontro contigo ou com a igreja. Vamos caminhar um pouquinho para frente. Eles perseveraram na comunhão. Primeiro na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão. Essa comunhão aqui não é só a comunhão de ser amiguinho um com o outro, tá? Eu vou diminuir aqui o tom para falar com você, para você entender bem. Essa comunhão aqui era muito mais do que a gente vir para uma oração e uma comida depois da oração juntos. A palavra original, ela dá aqui a nítida expressão, não só a impressão, mas a expressão nítida de que essas pessoas, elas tinham tanta comunhão em si, não só para estar juntos, mas para dividir o que tinham juntas, ou abençoar quem precisava juntos, e caminhavam na mesma comunhão. Aqui, a expressão ela é muito profunda no sentido de viver, não de fazer.
aqui é o ato de caminhar, de vida, de viver com Deus. Em Efésios, no capítulo 4, nos versículos 1 a 6, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Paulo fala de um caminhar digno, de uma dignidade no caminhar naquilo que você foi chamado. Você foi chamado para ser um filho, um cristão, um salvo, então anda nisso dignamente. Porque a nossa mistura, porque a nossa influência recebida do mundo está tirando a nossa dignidade de cristãos. Você é crente? Ih! Não. Você não pode ser. Quem já ouviu isso? Aqui ninguém, eu tenho certeza. Você nunca ouviu ninguém falar isso para você. O quê? Você é crente? Ixi! Não é verdade? Porque a gente é tão igual. A gente fala as mesmas coisas. Vive da mesma forma. Usa as mesmas expressões. Fazemos as mesmas coisas que o mundo faz. Vestimos da mesma forma que o mundo veste. E, de novo, eu vou falar aqui, né, nós não precisamos ser ET. Né? A questão é que existe uma forma digna de andar como cristão. Aí Paulo vem falando com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade. Graças a Deus, quem veio aqui hoje é assim. Vocês que estão aqui hoje, todos nós somos assim, ó, com toda a humildade, com toda a mansidão. Ninguém aqui é bravo. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não suporto mais aquilo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, tem gente que vive em guerra e não guarda a unidade esse Espírito aqui é com letra maiúscula. Onde há dissensão e desentendimento, não tem o vínculo da paz do Espírito. O Espírito não habita em divisão. Aí ele fala, sabe por quê? Porque há um só corpo, um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Caramba, se tudo isso aqui é Deus em nós e por nós e para nós, onde que está o problema então? Por que nós somos crentes? Pastor, eu quero ir para o céu. Nossa, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno não. No fundo é, né? Todo mundo quer ser salvo do inferno. Mas qual seria o peso de sermos cristãos? Qual seria, então, o preço, se eu posso colocar assim, dessa salvação? Jesus pagou na cruz. E qual seria, então, a nossa conduta em relação a isso? Vamos um pouquinho para frente. Essa comunhão aqui é viver no mesmo sentimento que ele fala aqui depois no versículo 43, 44. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Perseverando, unânimos todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, tal. E todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que deviam de ser salvos, porque o povo via algo de diferente. Irmão, por que a igreja deixou de ganhar? Porque nós não somos mais diferentes. E algo que me atrai é algo que é diferente de mim, porque igual a mim já sou eu não preciso, nem eu me suporto.
Por que eu vou me atrair por algo que é igual a mim? Só algo diferente que me atrai. Aí você fala assim, gente, como que alguém pode seguir uma doideira, uma seita dessa? Porque é diferente. Atraiu de alguma forma. Você sabe que está errado, mas está cheio. E por que a igreja não atrai mais? Porque não é mais diferente. Somos tudo igual. Todos nós andamos iguais. E eu estou falando na igreja como um todo. Não é mais aquilo que Paulo fala aqui para sermos mansos, humildes, longânimos, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmão, a gente quebra o vínculo da paz facinho, facinho. Fica devendo 20 conto pro seu irmão para você ver. E eu não estou falando para você ficar. Mas dá uma pisadinha na bola com o seu irmão para você ver. Como que alguém quebra o vínculo da paz facinho, facinho? Não tem mais amor. Não tem mais paciência, longanimidade. Não tem mais mansidão. As pessoas não conseguem mais falar com mansidão. Não existe mais um diálogo cristão entre os irmãos para resolver problemas. Paulo fala disso lá aos Coríntios. Vocês estão levando o crente, o irmão seu, para a justiça, rapaz. Você está colocando o irmão seu na justiça. Não tem nenhum sábio entre vós que possa intermediar esse negócio aí, não? Será que dentro da igreja não tem nenhuma pessoa com sabedoria que possa tratar desse negócio aí entre vocês? Tem que haver uma determinação judicial, porque senão não dá certo? Aí ele fala do partir do pão. Aí não é o caminhar do caráter que está no interior do ser humano, mas aí já é algo que está vindo para o exterior. Porque em decorrência daquilo que eu sou, eu consigo mostrar, eu consigo ser para fora. Externar. Eu só consigo partir o pão com os meus irmãos se aqui dentro estiver bem. Se eu por dentro não estou bem, eu não consigo compartilhar. Porque eu não tenho aquilo que o Espírito Santo provoca em mim. Eu não consigo compartilhar com você, não consigo sentar em paz com você para partilhar o pão, para viver uma vida em comunidade, se aqui dentro tem alguma coisa errada. Porque, querendo ou não, uma hora vai dar problema. Perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não tinha partidarismo, não tinha rodinha, não tinha desprezo. Eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo. A questão é, o que esse povo tem de diferente? O que esse povo é que eu não sou? Será que a gente consegue, em contato com alguém, transmitir isso? Hoje? Mas aí tinha uma outra coisa que eles perseveravam, e talvez isso fosse a chave. Claro que isso é um conjunto. A oração. A oração, irmãos, é algo poderoso. Eu tenho me preocupado um pouquinho com as nossas orações. Porque tudo que se torna mais um trabalho na agenda da igreja tende a normalizar ou tende com que as pessoas normalizem isso de tal forma que, hoje tem oração, né? Nós vamos lá para a oração. E nós fazemos isso só mais como uma obrigação de igreja.
A minha preocupação com a oração desde o início foi com propósito. Nós começamos as nossas orações com propósito. Quando esses homens aqui oravam, se você pegar no capítulo 4 aí de Atos, eles foram presos, Pedro e João curam um rapaz paralítico no capítulo 3. No capítulo 4 eles estão presos, são levados diante do Sinédrio. Pedro e João falam com autoridade. Eles são punidos ou ameaçados. E aí depois eles são soltos, lá no versículo 23. A Bíblia diz assim: soltos eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais sacerdotes dos anciãos, ou seja, eles haviam sido ameaçados. Ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus em oração, dizendo: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda, aí vem o propósito, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Para aí um pouquinho. Eles oraram pedindo para que Deus enchesse a igreja de ousadia para pregar. E eles disseram assim: enquanto nós pregamos, o Senhor estende o seu braço e cura. O Senhor estende o seu braço e faz maravilhas no nosso meio. E a Bíblia diz que quando eles oraram, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja bem uma coisa. Essas pessoas aqui, eles não ficavam jogando conversa fora com Deus. Eu vou aproveitar que nós estamos em família. Na quarta-feira eu falei aqui que seria uma oração individual, mas corporativa. O que eu quero dizer com isso para quem não sabe? Um ora, os outros concordam. Quando aquele acaba de orar, o outro ora, os outros concordam. Aí outro ora, os outros concordam. Não fica um monte de gente com um murmurinho. Oh, Jesus, blá, blá, blá. Não que Deus não possa entender, mas eu fico pensando qual é o propósito da oração de cada um. Será que essa igreja não tem mais propósitos de oração? Quando nós começamos a nossa oração, qual era o propósito? Oração pela liderança, oração pela igreja de uma forma geral, né, pela liderança. Oração para que Deus usasse a sua palavra e para que Deus salvasse. Nós já perdemos esse propósito? Oramos por tudo, irmãos, e não é pecado. Mas nós precisamos ter propósito na oração. O propósito desses homens aqui, dessas mulheres, era para que Deus usasse-os com ousadia para ministrar a palavra. Porque o propósito final da ministração da palavra era a salvação de almas. Aí me chama a atenção porque todos oraram. Não ficou só nas costas do pastor. Ah, pastor, mas todo mundo orou aqui. Aí outra coisa, é interessante porque eu sei que tem gente que não consegue orar em público em voz alta.
Mas será que é todo mundo que não consegue orar em público? Se você não consegue orar dentro da sua igreja com seus irmãos, como que você vai orar por alguém na rua? Isso nem passa na sua mente, né? Orar por alguém na rua. Pelo amor de Deus, pastor. Que vergonha orar por alguém no mercado. Se eu não consigo orar na frente dos meus irmãos aqui num grupo de 20 pessoas, como que o endemoniado vai cair? Eu falo, pera que eu sei o que é isso aqui, não é epilepsia, não desmaiou só, mas isso é um negócio sério, né? Porque como que a gente vai sentir? Cadê o discernimento de espíritos? Porque a igreja que não tem propósito na oração só joga a conversa fora diante de Deus. Jesus abençoe meu pai, minha mãe, salve. E a gente ora e não diz nada. Não existe uma oração ordenada. Esses homens oraram todos por um mesmo propósito. Eles estavam unânimes na sua oração. E existia concordância. Existia uma única só mente e mentalidade com relação ao que aquela igreja queria. Qual que era o propósito daquela igreja? Era ir para o céu? Não. Era salvar o mundo. E essa igreja aqui, essa igreja de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos retrata os primeiros 50 anos da igreja na Terra. São incontáveis as referências de Atos 2, dizendo que quase 3.000 se agregaram, Atos 4, quase 5.000 se agregaram, depois lá em Atos 8 vai falar de novo, Romanos, Paulo fala que não havia nenhum lugar onde este evangelho não havia sido pregado. A história diz que em 60 anos, todo o mundo antigo havia ouvido falar no nome de Jesus. Não tinham internet, não tinham televisão, não tinham rádio, nem carro, nem aviões, nem todos os meios que nós temos, mas eles tinham um fogo dentro de si para pregar o evangelho de Jesus Cristo para todos. E alcançaram o mundo. Hoje nós temos tudo. O mundo alcançou 8 bilhões de habitantes e 3,2 bilhões de habitantes da Terra nunca ouviram falar de Jesus. A igreja alcançou, o cristianismo alcançou números elevadíssimos, mas só para nós. Nós não pregamos mais como deveríamos. Nós não anunciamos. Ah, pastor, mas o senhor prega na igreja, mas a nossa pregação não tem que ser aqui. A nossa pregação tem que ser lá. Eles oraram todos. A Bíblia diz que o local se moveu. Todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi só um ou outro. Sabe por quê? Porque havia consenso comum. Porque havia unanimidade. Eu quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Eu não quero, não. Eu também quero, eu também. Eu não. Não tinha esse negócio de eu não quero. Sabe por quê? Porque o propósito não era eu estar cheio de poder. O propósito era o poder para ganhar. Sabe qual que é o problema que a gente não vê mais milagre hoje? A gente não vê mais pessoas cheias do poder de Deus. Hoje eu me incluo, porque eu não tenho vergonha disso. É porque se Jesus curar um paralítico aqui, quem orou fica famoso, quer fazer vídeo, quer pôr na internet. O propósito não está no milagre de Deus, o propósito não está na salvação da alma, o propósito está na minha fama, no meu orgulho, no meu eu. E aí, parece que Deus travou o negócio. Porque nós estamos vivendo num tempo de tanto orgulho, de tanto egoísmo humano, egocentrismo, que Deus deixa de ser glorificado. Existe uma briga e uma disputa quase que a foice para ver qual que igreja que tem mais gente. Como se esse fosse o resultado final para Deus. Você vai em igreja, você vai em lugares, não importa se é americano, se é brasileiro, a primeira coisa que te pergunta é quantas pessoas tem lá na sua igreja? Eu já falo logo, tem mais de 200.
Tem gente pra caramba lá, nem cabe. Porque existe essa disputa para ver quantos que estão aqui, quantos que tem lá. Quantos tem lá, pastor? Quantos tem lá? Ih, aqui está fraco, aqui está... Como se isso fosse comércio. Irmãos, tem hora que dá nojo. Eu não sou mais santo que ninguém, eu quero a igreja cheia sim. Mas nós precisamos ter os nossos propósitos reestabelecidos. Eles oravam num só acordo, numa só mente, e por isso todos eles foram cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, então a igreja virou uma bagunça. Todo mundo saiu pulando, porque a sua visão de Espírito Santo e de avivamento é essa. Mas a visão bíblica é outra, porque o versículo se conclui. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo não são para fazer pulo, roda, rodopiar, não, senhores. Pessoas cheias do Espírito Santo são para anunciar a palavra com ousadia. São pessoas que não vão ter medo de nada. É Pedro e João entrando no templo. Tem uma esmola? Não tenho, mas eu vou te dar o que eu tenho. Levante e anda em nome de Jesus. Levante e anda em nome de Jesus. É ousadia e é poder de Deus. E aí Pedro e João ficaram famosos. Não, foram para a cadeia. Está disposto? Não, aqui agora o bambu vai gemer, o negócio vai encher, vai ser rodopio, pulo, reteté. Não. Nós queremos ter poder de Deus, ousadia de Deus, para que você e eu saiamos lá para fora, no meu serviço, no meu trabalho, quando alguém falar assim, eu estou meio assim, porque tal coisa, vem aqui, eu vou orar por você. Você tem essa coragem? Quer orar por mim? O que é isso? Que eles vão começar a ficar meio esquisito, porque faz tanto tempo que nunca ninguém falou isso para eles, vem aqui que eu vou orar por você. E quando você orar por alguém, viva a sua vida como alguém que ora de verdade e como alguém que vive a palavra. Porque não adianta você dizer que Deus vai dar a vitória e Deus não dá, porque a sua palavra não tem poder e não tem ousadia do Espírito Santo. Deus vai te dar a vitória, mas a vitória nunca vem. Então por que eu vou crer nesse Deus? Não, fique em paz que o milagre vai acontecer. Irmão, não promete o que a Bíblia não promete. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Viva a vida com integridade. Pregue a palavra com integridade. E se você estiver cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo te der ousadia para fazer, faça. Mas faz pelo Espírito Santo. Não faz por você, não. Aí, eles anunciavam a palavra. Eu vou terminar. Por causa dessa oração aí, o negócio dessa igreja era orar. Atos 12, a Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão e a igreja reunida orava. Todos. Fazia contínua oração por ele. Se a gente for pegar referências de oração na Bíblia, eu fico aqui o dia inteiro falando. O que eu quero que você entenda com essa palavra é que a responsabilidade é nossa. Como meu compromisso é com Deus e com a palavra dele, se você não tem o mesmo sentimento, se você não tem a mesma paixão, eu queria te pedir que você buscasse isso em Deus. Porque nós não podemos ficar com sentimentos quebrados aqui. O negócio tem que ser unânime. Eu estou aqui porque eu quero e tenho o mesmo sentimento que esta igreja tem. É ver vidas salvas. Eu não estou aqui porque eu quero ser salvo, eu não estou aqui porque eu quero ir para o céu, eu não estou aqui... Nada disso, porque isso é só o resultado daquilo que você vive aqui hoje. Mas se você não tem o desejo de orar, peça a Deus. Se você não tem o desejo de pedir a Deus, sai da igreja. Que é isso, pastor? Sabe por quê? Porque
a gente vai ficar batendo cabeça. Eu quero ver essa igreja expandir. Eu quero ver essa igreja crescer. Eu quero ver essa igreja crescer não só em número, mas em qualidade. Ver uma igreja espiritual. Mas a gente não pode ficar batendo cabeça. Não pode ficar batendo cabeça. Tem dúvida? Vem e fala. Vamos orar junto. Irmãos, nós temos diversas oportunidades de oração aqui. Domingo pela manhã, 8 horas da manhã tem oração. Segunda à noite tem oração. Quarta-feira tem oração. Ninguém ora. É só eu e o pastor que ora. Mas a oração é para todos. Certo? A oração é para todos. Eu não estou dizendo que ninguém ora individualmente, mas a oração corporativa é para todos. Primeira quarta-feira do mês, nós temos oração aqui. Fica lá, cada um orando por si, mas a oração é corporativa para todos. Qualquer um dentro da congregação tem o direito e o dever de levantar a sua voz e orar ou trazer uma palavra de exortação ou de ânimo para a igreja. Qualquer um. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo. Estamos num culto de adoração a Deus. Você pode trazer uma palavra de exortação para a igreja. Claro que com ordem. Mas nós não podemos viver no modelo de um fala e os outros escutam, enquanto às vezes o coração de alguém está queimando para entregar uma palavra, e talvez hoje Deus deu a palavra para você, mas como você não se apresentou, eu vim aqui pregar o que tinha no meu coração. Agora vamos abrir para fazer rodízio, pastor? Não. Eu acredito que Deus tem a ordem dele, tem as coisas certas dele. Eu acredito que quando nós estamos aqui na igreja, é para aprendermos mesmo, é para sermos cheios mesmo, é para buscarmos a presença de Deus mesmo para irmos para o mundo. Cultos de quarta-feira, irmãos, cultos de ensino. Se você puder, não perca. É isso aqui, é falado. Você pergunta, a gente responde, mas não perca a oportunidade de aprender. Se nós não mudarmos a nossa forma de culto pessoal a Deus, a igreja vai continuar do jeito que é. E o meu maior medo, o meu maior receio é de que o modelo de igreja que nós vivemos e fazemos seja errado. Porque o que eu vejo na Bíblia é um pouquinho diferente. Enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Porque talvez o meu modelo de igreja enquanto indivíduo seja trabalhar, correr, fazer coisas do ministério, e talvez Deus não esteja tão preocupado com isso. Hoje eu estava lendo Atos 6, e quando eles trazem um problema para os apóstolos fazem uma reunião, decidem que tinha que haver uma mudança naquele negócio. E disse assim, olha, separe para vocês aí, homens fiéis, cheios de espírito, de bom exemplo, para fazer esse trabalho de diaconato, de servir. E nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. Às vezes a gente se pega tão enfiado em trabalhos administrativos, ministeriais, e não oramos e nem estudamos tanto a palavra como deveríamos estudar. E nem ministramos tanto a palavra como deveríamos ministrar. Isso é sério. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer o certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te louvo por esse dia. Eu te honro, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor é bom. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, humildemente. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Tudo que fazemos na intenção de acertar. E às vezes erramos, às vezes falhamos. Nós queremos, ó Deus, só te servir. Mas nós queremos te servir como a tua palavra nos ensina. Ensina-nos, ó Deus. Encha-nos com o teu Espírito. Coloque o mesmo sentimento, que esta igreja seja unânime na sua vontade de te buscar, para ganhar almas para ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Dê-nos uma semana abençoada e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam amém.